Tem mais uma palavra de oração? Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o teu Espírito Santo já tem falado aos nossos corações nesta manhã. E da mesma maneira, Senhor, o Senhor tem conduzido o meu coração. E eu rogo ao Senhor que o Senhor seja gracioso com todos nós, para que o Senhor mesmo, intervenha nos nossos corações, para que aquilo que o Senhor propôs seja depositado, Senhor, nos nossos corações. Livra, Senhor, todos os irmãos de todo mal entendido meu, livra-nos de todo equívoco, Senhor, e que o Senhor seja glorificado em mais esse momento que teremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante que, ouvindo o que o Papa compartilhou hoje, eu acho que eu vou só trocar uma palavra, viu, Papa? De permanecer para sermos perseverantes. O título do que eu gostaria de compartilhar. Se eu puder escolher um título que eu desejo compartilhar com os irmãos hoje, seria a perseverança dos santos, mediante a fé nos tempos do fim. Então, se eu trocar um pouco a palavra permanecer em Cristo, e eu trocasse isso por vamos perseverar nessa caminhada, eu acho que se o irmão resolver levantar, ir embora, acho que o Candei teve que sair, ele não vai perder muita coisa, não. É claro que eu vou tentar trazer um viés dentro da perspectiva que eu imaginei. E aí, viu, Gabriel Sampaio, cadê ele? Eu vou parafrasear o que Paulo falou aos Filipenses, ali no capítulo 3, quando ele fala, olha, eu não me importo, e é segurança para vós, que eu vos fale as mesmas coisas. Paulo escreve que eu vos escreva as mesmas coisas. É que eu vou então parafraseando. Né? Então, que o Senhor nos abençoe nesse tempo agora. Nós estamos aqui com os olhos voltados para essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. A última vez que eu me levantei foi para trazer uma introdução, que eu chamei de uma introdução da introdução, e de lá para cá, muita riqueza nos foi apresentada dentro dessa primeira parte até aqui no capítulo 9. E, inicialmente, o desejo do meu coração era entrar aqui no capítulo 10, no versículo 10. Nós faremos isso, se o Senhor permitir, do que vem. Mas ainda eu queria me ater um pouco antes aqui, que no versículo 7, Paulo está falando para os coríntios assim, de maneira que não... Versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. E aí, como outros irmãos já exploraram essa questão dos coríntios, porque daqui para frente Paulo começa a destrinçar tanto problema na igreja dos coríntios, que parece que Paulo está falando de duas comunidades diferentes, né? E nós já entendemos que não é bem assim. E Paulo, ele se referindo a eles, e ele lembrando eles das riquezas que foram disponibilizadas a eles, Paulo, então, lança isso. Eu falei, isso não é só para agora, não. Isso é para a nossa caminhada. Até que o Senhor Jesus se manifeste novamente. E que vocês sejam confirmados de uma maneira irrepreensível. Parece demais, né, para os coríntios. Parece demais. Mas nossa realidade, a realidade que nós vivemos, realidades outras passadas, não é diferente. Porque o problema, irmãos, é o pecado. Esse pecado que
redefiniu este mundo, não o nosso Senhor. Redefiniu este mundo. Esse pecado que maculou a criação de Deus. Então, em nenhum tempo, o ser humano resolveu se comportar de uma maneira diferente dos coríntios. Não existiu isso. Então, Paulo está dizendo para eles, uma igreja carnal, difícil, complexa, está falando, olha, vamos prosseguir exercitando as riquezas que foram depositadas aqui. Porque esse é o desejo do Senhor. E eu me lembrei do escritor dos Hebreus, ali no capítulo 12, logo no início, versículo clássico, super conhecido, onde o escritor ele vai dizer, olha, vamos deixar de lado, vamos nos desembaraçar, vamos como se o pecado, todo o peso estivesse tentando nos abraçar e nós vamos correndo e tentando desfazer dessas coisas, né? Vamos corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Com perseverança a carreira que nos foi proposta. Com os olhos em quem, irmãos? Nós vamos correr igual um maluco, cada um corre para um lado, cada um corre do seu jeito, cada um escolhe um caminho. Não, um caminho muito bem definido. Nós vamos fazer isso com os olhos firmados, com os olhos fixos no Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, irmãos, ela termina em Cristo Jesus. Certo? Em Cristo Jesus. E, como nós sabemos, em todo tempo, os justos são chamados para peregrinar nessa terra por meio da fé. Imagina, irmãos, que nós tivemos uma espécie de corredor polonês. Popularmente, corredor polonês você tem um grupo de pessoas numa lateral, outras no outra lateral, às vezes em ambientes assim militares, né, ou em escola, às vezes há essa brincadeira, alguém vai passar ali no meio, o objetivo dele é sair lá do outro lado. E os que estão nas laterais vão dando tapa na cabeça, vão batendo, é o corredor polonês. Né? A origem dessa expressão não tem a ver com a Polônia nesse sentido da violência em si, mas não vem ao caso. Mas eu acho que essa expressão, essa ideia, exprime esse caminho pelo qual nós somos chamados a prosseguir. Porque não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Eu quero me dirigir aos irmãos que têm decidido no seu coração a buscar o Senhor. Que têm decidido no seu coração, entenderam que não há outro caminho que não seja um caminho pela fé. Eu quero me dirigir especialmente a esses irmãos. Porque há outras possibilidades. Eu acho que o Pablo foi muito claro, ele deu uma puxada de orelha para essas outras perspectivas também. Você está distraído, está desinteressado, está banalizando a graça, o corpo de Cristo. Mas não é, a ênfase não está para esses corações. A ênfase, eu queria trazer, é para os irmãos que estão com seus olhos abertos, com toda a deficiência, mas que decidiram e desejam buscar o Senhor de todo o coração. Percebe, irmãos, que essa é uma necessidade de todos nós. Os irmãos se lembram que Paulo, quando esteve lá em Corinto pela primeira vez, né, na sua segunda viagem, Paulo buscou lá a sinagoga e ele estava pregando lá. E Paulo se irritou profundamente. Paulo se irritou. Por quê? Porque os judeus se levantaram, estavam blasfemando. E Paulo falou, olha, quer saber? Eu estou livre do sangue de vocês. Eu não quero saber de mais. Eu vou agora para os gentios.
decidi, vou agora para os gentios. E ele sai da sinagoga, vai para uma casa, o texto diz, parece ser uma casa imediatamente do lado da casa de um homem chamado Tício Justo. E lá Paulo começa então a pregar. E interessante que uma outra pessoa, se não me engano, Crispo, que era uma autoridade entre os judeus, ele se converte, a sua casa se converte, outros coríntios se convertem, ou seja, gentios se convertem. E Paulo tem um sonho, o Espírito Santo vai falar com Paulo. E o Espírito fala assim com Paulo: Paulo, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Os irmãos vão ver isso lá em Atos capítulo 8, capítulo 18, desculpa. Não te cales, porque eu estou contigo. E um pouco mais para frente, o Espírito Santo vai dizer para Paulo assim: eu tenho muita gente nessa cidade. Esse exemplo eu estou trazendo, irmãos, porque na nossa caminhada às vezes vai acontecer isso. Às vezes vai acontecer isso de uma maneira até às vezes lícita. Paulo, quem somos nós para julgar o que Paulo estava passando? Nós conhecemos a história dele, tudo que ele passou, e outros também passaram. E outros passaram ao longo de toda a história da igreja. Né? Mas aí o Espírito traz então uma correção. Opa, Paulo, calma. Continua seguindo nesse corredor aí, onde eu sei que você está levando aos pecados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou contigo. Não recue. Prossiga. Persevere. O que é perseverança, irmãos? Perseverança é a qualidade daquele que persiste diante das dificuldades. Né? Que ele persiste diante dessas dificuldades e se mantém firme num curso até chegar no ponto que ele deseja. E nós sabemos, o nosso destino é o Senhor Jesus. Nós temos uma eternidade com Ele pela frente. Então, perseverança implica em paciência, implica em boa vontade. Não é verdade? Perseverança implica em todas essas coisas. O Espírito Santo teve que trazer uma correção para Paulo. Falou: opa, Paulo, alto lá, eu estou entendendo o que você está passando, mas eu sou contigo. Eu creio que da mesma maneira, irmãos, nós somos chamados a peregrinar com toda a nossa vida comum e simples aqui dessa terra. Né? O Pablo ele trouxe todos os riscos possíveis para as nossas questões aqui dessa terra. Né? Mas nós precisamos consagrar todas essas coisas enquanto nós peregrinamos. Precisamos, enquanto nós estamos no nosso trabalho, perseverar em Cristo. Vivendo nossa vida de família, no nosso casamento, na escola, no trabalho, que eu já falei, no entretenimento, em todas essas coisas. Porque é interessante, porque quando Paulo vai falar, por exemplo, aos Colossenses, ali no capítulo 3, Paulo não chama essas coisas de coisas terrenas. Porque Paulo nos encoraja, ele fala: olha, vamos olhar para cima, vamos colocar o nosso coração para as coisas que são lá do alto. E se os irmãos lerem lá o texto, as coisas que são aqui da terra, Paulo não se refere a essas questões nossas do dia a dia, né? Mas a que Paulo está se referindo lá como as questões terrenas? Os nossos pecados, a dureza do nosso coração, mentira, a impureza, a avareza. Uma lista enorme de coisas. E se o nosso coração se inclina para essas coisas, então todas as outras coisas que deveriam glorificar o Senhor são maculadas. Aí o meu trabalho, que deveria glorificar o Senhor, ele agora glorifica a mim mesmo. Eu mudei os meus propósitos. O meu casamento, os meus filhos, o meu entretenimento, tudo isso que deveria glorificar o Senhor, passa a glorificar aquele que deseja exaltar a si mesmo. Soberba. Né? Então, pondo de lado, porque não é menos importante, todas essas questões negativas, irmãos, nós somos chamados a passar todas essas coisas glorificando o Senhor.
precisamos perseverar nele. E o meu encorajamento, irmãos, o meu encorajamento para todos nós é porque é claro que isso não é simples de fazer. Os desafios são muitos. E o Senhor Deus não está distraído com essas coisas. Ele não está assim, puxa vida, eu não esperava. Os irmãos foram enganados, não esperava que seria tão difícil assim. Não, o Senhor sabia sim. E Ele deu todo o provimento necessário para que nós prossigamos de uma maneira persistente, com os nossos olhos fixos nele. Então somos chamados a peregrinar aqui nessa terra, mas com os nossos olhos no Senhor. Eu fico pensando no encorajamento que Paulo deu aos Tessalonicenses, porque é interessante que Paulo escreve as duas cartas de Tessalonicenses quando ele estava em Corinto. Então não é que Paulo, quando está escrevendo para Coríntios, os assuntos que ele escreveu para os Tessalonicenses, ele não estava ciente. Não, Paulo aprendeu isso aqui depois. Não. É porque a igreja dos Tessalonicenses estava mais madura. Então Paulo estava falando com eles coisas mais elevadas, como a volta do nosso Senhor, como eles deveriam se preparar para ela. Então Paulo, quando ele escreve, por exemplo, na primeira carta, ele vai dizer para os irmãos, olha, não pensem vocês que é lá no futuro. Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. A volta do Senhor vai ser como um ladrão. E nós não somos das trevas, nós somos da luz. E Paulo vai dizer, ali em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 8, Paulo vai dizer que o Senhor não nos colocou, palavras minhas, não estou falando o que Paulo falou ainda, que o Senhor não nos colocou nesse corredor de sofrimento, de pressões, de apreensões, de violência, com esse corpo simplesmente frágil e um corpo já muito deteriorado pelo pecado. Não. O que Paulo vai falar ali? Paulo vai falar, olha, o Senhor coloca em nós uma couraça de fé e amor. O Senhor coloca em nós um capacete da esperança. E isso Ele está nos revestindo para que nós aguardemos, ele menciona isso mais um pouco à frente, a manifestação do Senhor Jesus. Então não é de qualquer maneira. E é interessante que a impressão que temos, que depois dos Tessalonicenses, meio que eles falaram, então, já que a qualquer momento, e alguns talvez já começaram a levantar, olha, o Messias já voltou. As pessoas começaram a escrever, olha, já está acontecendo. Então, quando a gente chega na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ali no capítulo 2, Paulo vai falar, alto lá, peraí, não é bem assim. Cuidado, não permitem que vocês sejam enganados. Seja por epístola, como se procedesse de nós. Seja por mensagem do WhatsApp, links de TikTok, de Instagram. Seja coisas que têm uma aparência assim, lícita, mas Paulo fala, bom, não é bem assim. Irmãos, quando o Senhor Jesus se manifestar, nós vamos saber. Eu estou falando daqueles que estão com seu coração em Cristo. Aqueles que não são das trevas. Aqueles que são da luz. E Paulo faz esse encorajamento dos Tessalonicenses. E aí nos passa aquela impressão, fala, olha, vamos viver a nossa vida comum. E Paulo discute isso ali na segunda carta. Olha, vamos trabalhar, vamos ajudar os irmãos. Peraí, tem uns folgados aí que não estão querendo trabalhar, talvez pensando que o Senhor vai voltar. Então, para que eu vou trabalhar? Né? Então eu vou ficar aqui de boas, mas você trabalha e me sustenta. Paulo fala assim, opa, não é bem assim. Então Paulo traz a restauração dessas questões para que os irmãos aprendam a viver de uma maneira clara, com perseverança, casando, dando-se em casamento como se não estivessem casados, trabalhando como se não estivessem trabalhando, se divertindo como se não precisassem se divertir, como se não tivessem que se divertir. Percebem a diferença, irmãos? Essas coisas todas colocadas no seu lugar devido. E quando nós fazemos isso, o Senhor é então glorificado.
uma coisa que é interessante, que essa perspectiva ela me veio à mente quando o Pablo ele falou sobre a manifestação do Senhor Jesus, né? E trouxe todo aquele peso da volta do Senhor glorioso, não mais como um cordeiro, mas agora como um leão, como um cavaleiro que tem na sua mão a espada. E aí eu fiquei pensando que às vezes você escuta um comentário ou outro e parece que isso gera um terror nas pessoas. E eu fiquei pensando assim, será que isso não deveria nos trazer uma alegria profunda? Porque, pensa bem, irmãos, pensem bem, será que nesses eventos que muito disso eu creio que já tem acontecido ao longo da história, será que o Senhor esqueceu toda essa vestimenta que Ele nos dá? Será que o Senhor esqueceu de tudo isso? Esqueceu da sua graça? Não, irmãos. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse tempo. Ele seria assustador para quem? Para quem isso deveria ser assustador? E como eu estou me referindo aqui aos irmãos que desejam no seu coração a buscar o Senhor, eu posso dizer que esse tempo ele não deveria ser assustador. Claro, com todo o temor no nosso coração, mas não assustador, irmãos. Por quê? Conforme Pedro nos fala lá em 1 Pedro, no capítulo 1, vai nos dizer, lá no versículo 6, 5, 6, que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nisso exultais. Nisso exultais. A volta do Senhor deveria ser algo que nós ansiar. Ixi, lá se foi a conjugação. Deveria ser algo que nós ansiássemos. Muito bem, é isso mesmo. Ansiássemos de uma maneira exultante, com muita alegria. Não deveria trazer para nós terror. Quando eu era adolescente, esse tipo de palavra trazia terror para quem? Sabe para quem, irmãos? Para quem não conhecia o Senhor. Era a palavra evangelística. Eu tinha colegas que se converteram porque o pregador levantava, passava um filme, gente queimando, sim, sem nenhuma preocupação doutrinária, o que seja, mas enfim, tocava o terror, falou assim, você quer aceitar Jesus ou você quer queimar no fogo do inferno pela eternidade? Opa, eu quero aceitar Jesus. Eu lembro de evangelismo na praça, eu lembro especificamente de uma senhora, ou era uma velhinha, o irmão lá, só tem que aceitar Jesus, senão só vai para o inferno, vai queimar lá com Satanás. E eu fiquei assustado, falei, calma, não fala assim com ela, vai ter um infarto aí. Né? Mas é exato, porque é assustador para quem não conhece o Senhor, para quem está achando que isso é história da carochinha, ou para quem conhece o Senhor e tem banalizado a graça e banalizado a cruz de Cristo. Aí sim é assustador. Mas para nós que cremos e desejamos colocar o nosso coração e o nosso coração permanecendo em Cristo, irmão, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Quando o leão rugir, assustados vão estar aqueles que são os anticristos. Não aqueles que se submeteram ao Cristo e falam, não, o Senhor é o meu Salvador. Esses não vão. Nós podemos cair com um temor por causa da santidade do Senhor. Aí é outra história. É outra história. Mas, não... Nossa, e agora? E agora? Porque a gente cai muito naquele caminho das obras, né? Falei, e agora? O que eu tenho para oferecer? Não, minha vida não podia ter... Puxa vida, não, a Sandra teve aquele problema, podia ter orado mais por ela. Nossa, eu tenho misericórdia. Aí a gente começa, né? A gente começa. Não, irmão André, não, eu falei, não, podia ter feito isso e aquilo. Não, falei, não. A gente entra nessa neura como se obras pudesse garantir a nossa estada com o Senhor Jesus. Né? Bom, o que garante que nós estamos seguros nele é Ele mesmo. Né? É Ele mesmo, o Senhor já proveu naquela cruz. Certo, irmãos? É isso, irmãos. É isso. E
eu quero buscar no passado um exemplo que para mim é um desafio psicológico, que mostra bem a face humana no tempo de peregrinação. Aí eu vou lá atrás, porque o rei Asa é uma figura que me chama muita atenção. E o tempo que ele vivia era um tempo assim, de muitos desafios. Mas não muito diferente da gente. Mas vamos entender o que estava acontecendo. Olha só, Israel tinha sido dividido há muito pouco tempo, né? Roboão, que era o avô do rei Asa, ele foi o pivô da separação, né, das 12 tribos. 10 ficaram no norte, Judá e Benjamim ao sul, né? Então, Roboão foi o pivô dessa história. Nós sabemos a história, né? Salomão se curvou diante da idolatria. Ah, irmãos, idolatria. Tiago 4:8, irmãos. Coração dividido. Gravem isso aí. Um coração dividido. Gravem isso. Porque isso é que afeta a nossa caminhada e é isso que nos causa distúrbios nessa caminhada com perseverança. Guardem isso. Então, Salomão se curva diante de outros deuses. E o Senhor, então, decide punir Israel, né? E isso se torna uma realidade quando Salomão morre e Roboão sobe ao trono. E no momento que ele sobe ao trono, o Senhor já tinha dito por profecia que a Jeroboão seria dado outras 10 tribos. E acontece um negócio que eu acho que é surreal, né? Porque o povo estava sendo levado com uma mão muito pesada por parte de Salomão. E o povo chega para Roboão e fala assim: olha, alivia a nossa carga aí. Nós estamos trabalhando demais. O reino de Salomão era um reino muito suntuoso, né? Para que Israel foi pedir um rei igual os seus vizinhos tinham? Mas eu não vou abrir esse parênteses não, que isso também me irrita. Eu não vou entrar nesse momento. O fato é que está acontecendo aí o que foi falado lá atrás, a mão está pesada. E aí, o que o Roboão fala? Fala, deixa eu chamar uns conselheiros aqui. Ele chama os anciãos que tinham servido ao seu pai. O que os anciãos falam? Não, você alivia a mão aí que esse povo vai te amar e vai te servir. Ele, não muito satisfeito, ele chama os seus colegas que cresceram com ele como conselheiro, os mais jovens. O que você acha? Aí estão reclamando? Dobra a carga aí. Pesa mais ainda. Parecendo com que medida que o faraó tomou quando o povo estava lá no Egito, né? Dobra a carga deles, né? E, por incrível que pareça, Roboão deu ouvido aos seus colegas, amigos, aos mais jovens, que não tinham experiência, não tinham a vivência que os anciãos tinham, e Roboão, então, toma partido. E isso causa o racha, né? É claro, irmãos, que por trás disso está o nosso Senhor. Porque se o Senhor não tivesse, se não fosse propósito do Senhor rachar o reino de Israel, ele teria mandado lá um profeta falando assim: você está doido, Roboão? Você está doido? Alivia essa carga aí. Ouve esses mais jovens, ouve os mais experientes, né? E aí houve essa rachadura, e aí daí para frente, muita destruição, guerra. Roboão tinha muitas mulheres, e ele amava uma especificamente, que era a Maaca. O texto ali de 2 Crônicas, capítulo 11, 12, irmãos, que é o que eu estou falando, ele vai mencionar que ele amava a Maaca. E ele amou mais o filho de Maaca, que é Abias, que é o rei que vai assumir mais para frente. Então, Roboão, ele... Ali no texto do capítulo 12, no primeiro versículo, vai dizer que Roboão confirma o seu reino, ele se fortalece, e aí ele simplesmente deixa a lei do Senhor. E com ele, todo Israel. Todo Israel. Se os irmãos olharem em 2 Crônicas, capítulo 12, 5, 8, vai dizer, olha, vós me deixaste. Qual que era o cenário ali? Porque houve uma invasão do rei do Egito, Sisaque. Interessante que é o mesmo rei que deu guarita para Jeroboão, que estava reinando nessas tribos do norte. Então esse rei agora se levanta e o povo se humilha. O Senhor, olha, vocês vão sofrer. Vocês me deixaram,
vocês vão sofrer. E eles se humilharam diante do Senhor, e o Senhor então alivia a sua mão. Ainda assim, ele fala, olha, mesmo assim, eu quero que você me entenda a diferença que é servir os reinos do mundo e me servir. E ele permite que Sisaque ainda entre, roube os tesouros da casa do Senhor, e o Senhor então retira sua mão e evita que eles sejam destruídos. Mas eles tiveram um gostinho, falaram, vocês estão achando graça? Vocês estão achando que é divertido servir os reis da terra? Vocês têm que servir a mim. E 2 Crônicas 12, no versículo 14, vai dizer que Roboão fez o que era mal diante de Deus. Aí a gente pode pensar, mas peraí, mas não foi legal? Roboão, eles não se curvaram diante do Senhor? Mas grave isso aí, irmãos. Idolatria no coração de Roboão e no meio do povo. Coração dividido. Tiago 4:8. Coração dividido. Levanta Abias, ali no capítulo 13 de 2 Crônicas. Levanta Abias. Abias era filho de Maaca, a mulher preferida. Por que eu estou citando Maaca? Porque é um personagem importante diante da idolatria daquele período. E quando o Abias então se levanta como rei de Judá, ele enfrenta o levante de Jeroboão. Jeroboão parte para cima também de Judá no tempo de Abias. E Abias faz um discurso muito interessante, cheio de meias verdades sobre o que estava acontecendo. Porque ele sobe no monte e fala, olha, o que vocês estão achando? Eu estou parafraseando, meu irmão. Vocês estão achando o quê? O trono legítimo é o trono de Davi. Deus estabeleceu que a descendência de Davi iria reinar sobre Israel. O que vocês estão fazendo aqui? Nós temos aqui os sacerdotes levitas, conforme a lei. Vocês estão usando os sacerdotes que não são nem parte do povo judeu. Não sei nem dizer que seriam levitas. Muitos levitas fugiram para o sul, desertaram, né? Então ele faz esse discurso e o Senhor se compadece deles. Jeroboão tenta cercá-los e o Senhor entrega nas mãos de Abias o exército de Jeroboão. E muitos morrem. E o Senhor fere a Jeroboão e Jeroboão morre. E Abias sai, vamos dizer, vencedor. Mas o que o texto vai falar? A gente olhando assim, só no texto de Deuteronômio, dá a impressão que não, então Abias foi até razoável, foi até um rei razoável. Mas aí quando a gente vai em 1 Reis, no capítulo 15, vai dizer que ele andou nos pecados cometidos pelos seus pais. Todos os pecados que os anteriores cometeram. Idolatria, irmãos, coração dividido. Ou tragédia, irmãos, na nossa peregrinação é a gente ter um coração dividido. Então Abias teve esse coração dividido. Irmãos, estão vendo? Então rachou o reino, Salomão complicou as coisas, assim, subiu Roboão, coração dividido. Subiu Abias, coração dividido. E nós não estamos nem mencionando o que estava acontecendo no norte. Tragédias ainda piores, porque estava muito mais explícito, né? Mas aí sobe o rei Asa, que é essa figura que para mim é impressionante, né? E o texto vai dizer, se a gente olhar lá, 2 Crônicas, já no capítulo 14, 15, 16, 1 Reis capítulo 15, são os textos que a gente tem dando testemunho a respeito da vida de Asa. Se nós lemos só 1 Reis capítulo 15, você lê só o que está lá, a gente vai falar, finalmente, um rei que se levantou e foi perfeito, porque o texto dá esse testemunho a respeito de Asa. Asa tinha um coração para o Senhor. Asa tinha uma disposição para agradar ao Senhor. Mas quando nós vamos para Crônicas, e aí o texto nos apresenta algumas coisas que aconteceram no final da vida de Asa. Mas vamos por partes. Olha só, nas experiências que Asa teve. Quando ele estava lá, um pouco no início, a cronologia parece um pouco confusa, mas o rei dos etíopes, Zerá, ele se levanta contra Asa. E Asa, como seus antecessores, ele tentou se fortalecer. Tentou não, ele se fortaleceu. Tinha lá
grande arsenal de carros preparados para a guerra. Tinha lá 480 mil homens à sua disposição, homens valentes, que o texto menciona. 300 homens de Judá e são 480 mil, 200 mil homens de Judá, 180 mil homens de Benjamim. É isso? Não, 300 e 180, acho que é isso. Os irmãos façam as contas aí e vê o que dá. Então, o que acontece? A gente olhando na perspectiva humana, de repente Asa falou assim, nós estamos bem demais. Levanta esse etíope, esse rei, com um exército gigantesco. Gigantesco. E ele lança para cima de Judá. E aí Asa, o que Asa faz? Ele faz o que todos nós deveríamos fazer. Ele vai à presença do Senhor e clama ao Senhor. E se nós abríssemos lá, tem alguns textos que são muito interessantes. É importante nós lermos isso porque mostra o coração dele e as reformas que ele fez. Então, se a gente abrir, por exemplo, lá no capítulo 15, 14 e 15, né? Aqui no capítulo 14, 2 Crônicas, no versículo 11, vai dizer: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, gravem isso, irmãos, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. E ele fala algo aqui que é muito importante, que mostra que ele estava entendendo para quem que ele estava olhando. E ele diz: Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Ele estava entendendo que esse levando, esse exército, era uma ofensa contra Deus, não somente contra Judá, mas contra Deus. E o Senhor, ele ouviu a oração de Asa, e ele fere os etíopes. Houve uma grande matança. Ele fere. E aí, o que acontece? Vem o profeta Azarias, ele vai até Asa, e aí no versículo 15, versículo 2, capítulo 15, 2, vai dizer: o Senhor está convosco. Ouvi-me, Asa, todo Judá. Ouve isso. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Versículo 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, está se referindo a Israel, o Senhor Deus Israel, e o buscaram, foi por eles achado. No versículo 7. Sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O que Asa faz, irmãos? Uma grande reforma religiosa. Asa faz alguma coisa que Salomão não fez, que Roboão não fez, que Abias não fez. Ele partiu para cima dos ídolos falsos que estavam dentro de Israel. E ali Asa vai destruir o culto dos altos, como aqui no capítulo 14 vai mencionar, quebrar colunas, cortar postes ídolos. Né? O que eram esses altos, irmãos? Esses altos pareciam ser um lugar que muitas vezes era usado como um altar para um sacrifício. Em vários versículos são mencionados, mas não necessariamente exatamente a mesma coisa. Tem algumas coisas, alguns desses altos, que de fato eles estavam em lugares altos, como uma colina, mas ele não é chamado alto por estar numa coluna. Podia estar numa parte de baixo de uma árvore, por exemplo, uma árvore frondosa. Nós vemos essa expressão também. Mas parecia ser um espaço para sacrifício. Né? Às vezes também dentro de uma caverna, né? Enfim. Eram chamados esses lugares altos porque ele tinha lá uma saliência para que fossem feitos serviços sacerdotais. E não era para o nosso Senhor, eram para outros deuses. Então, essas colunas que o texto menciona, que era uma coluna de pedra, isso simbolizava o deus
Baal, o deus El, o deus Baal. E o poste ídolo, aqui o texto fala que ele cortava os postes ídolos, porque o poste ídolo parecia ser uma coluna de madeira, por isso que era cortado e poderia ser queimado, né? E o poste ídolo, ele fazia referência a uma deusa, que era a Será ou a Xerá, sei lá, a grafia muda, né? Então, isso acontecia lá em Israel. E Asa resolveu remover todas essas coisas. E aí entra a figura de Maaque, irmãos, que o texto vai dizer até que ela era mãe de Asa, mas a maior parte dos estudiosos entende que é a mãe de Asa no sentido de ser uma ascendente, né? Provavelmente ela era avó de Asa e não mãe, né? Porque ela era esposa de Roboão, mãe de Abias, portanto, avó de Asa. Mas, por causa, né, do que o texto aqui vai dizer aqui no capítulo 15, versículo 16, vai dizer algo muito corajoso da parte de Asa, porque ele vai dizer o seguinte, olha, o rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Aserá, uma abominável imagem. Asa destruiu a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Pensa bem, Maaca era a preferida de Roboão. Estava presente também lá, era a mãe de Abias. E agora, como rainha-mãe, ela tinha uma figura, ela era uma figura política muito importante. E quem olhasse para ela não estava olhando para o Senhor. E Asa matou no peito e removeu, destruiu, falou, agora você não é mais rainha-mãe mais. Manda destruir tudo. Essa questão, irmão, desse Deus é muito importante, porque isso vem desde a eternidade, desde que o Senhor, quando eles construíram lá, que eles queriam chegar ao céu, Torre de Babel, o Senhor confundiu os povos, cada um foi para o seu canto, com os estilhaços, com as porções que eles tinham do que seria Deus. E como Paulo fala no primeiro, nós já estudamos, o homem faz o Deus à sua semelhança. Então, no panteão de deuses cananeu, você tinha Baal, e você tinha Aserá, você tinha o marido e você tinha a esposa. E Deus, quando ele começa a se revelar aos homens, desde o início, ele não se revela, ele se revela como um, e não tem essa história de uma deusa mulher. Primeiro versículo de Gênesis, quando vai falar que no princípio criou Deus os céus e a terra, o termo lá é Elohim, que é o Deus Criador. Abraão, quando se encontra com Melquisedeque, vai dizer que o Melquisedeque ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Deixa eu dar uma colinha aqui. O Elion. O Elion. Lá para frente, quando o Senhor, eu estou dando alguns exemplos muito simples. Quando o Senhor chama Abraão, ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Era Abrão ainda, né? Ele chama e fala, eu sou o Deus El Shaddai. Mas aí, Marcelo, você está falando que aquele a Baal era o Deus Eu. É porque o Senhor, Deus, ele começa então a fazer diferenciação. Olha, esquece tudo que vocês estão fazendo aqui. Eu sou o Deus verdadeiro. E aí ele começa, então, ele vai se revelando ao longo do tempo. E essa estrutura é a que permanece. Eu achei um grande absurdo, embora não surpresa, que eu vi uma dissertação de uma teóloga da Universidade de Campinas, isso, sei lá, 15 anos atrás, em que ela vai falar sobre o problema do patriarcalismo lá entre os judeus, que eles apagaram a figura do Deus feminino. E aí eles deixaram de fora o politeísmo e consolidaram, por força
do patriarcalismo e do machismo, um Deus masculino. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, é só abrir a Bíblia e ler. Mas, irmãos, isso está desde lá de trás. Homens tentando construir a imagem de Deus à sua própria semelhança. Semelhança de homens. E o Senhor se diferenciando de tudo isso. Paulo, quando chega em Atenas, falou, de tudo que vocês estão falando aqui, eu vim cá para falar para vocês desse Deus desconhecido aí. Ó. Esse é o Deus que vocês precisam conhecer. Que é o Deus eu sou, o único, o todo-poderoso, o Deus que provê, Jeová Jiré, é o Deus altíssimo, Deus que cuida, o Deus que salva, é o único. Então, Asa, ele faz essa reforma importantíssima no meio do povo. E há um tempo de muita prosperidade lá, muitos anos de paz, porque eles tiram do meio deles toda a idolatria. Então, por um tempo, eles tiveram um coração para o Senhor. E foi tão firme isso, porque Asa ameaçou, falou, olha, se alguém não quiser buscar o Senhor, então que morra, porque aqui nós vamos buscar o Senhor. Vai aí para outras terras, foge lá para o norte, palavras minhas, né? Vai lá para outro lugar, mas aqui vai ser o lugar onde nós buscamos o Senhor. Perfeito. Só que o que acontece, irmão? Chega no capítulo 16, houve uma mudança ali em Asa que para mim é impressionante, mas mostra muito como é que nós somos. Nós não podemos distrair nem que seja por um segundo. Às vezes eu penso, porque um texto lá de trás, depois eu recupero, vai dizer que Asa tinha um coração para o Senhor. Mas é interessante, porque antes de falar isso, que ele removeu um monte de coisa. Aí vai dizer assim, mas os altos permaneceram lá. Então eu tive a impressão que, não vai ter mais serviço, não vai ter mais sacrifício, eu destruí isso, tirei aquilo. Mas tem alguns lugares ali que permaneceu meio que como se aquilo atraísse depois. Meio que como se aquilo tivesse tornado um caminho de distração. Palavras minhas, irmãos, o texto não menciona isso. O que acontece é que no 36º ano do rei Asa, Asa reinou por 41 anos, estava no finalzinho, estava quase ganhando um 10. Chegou lá nesse finalzinho, o que acontece? Ele vê que Baasa, Jeroboão tinha morrido, naquele tempo, então, Baasa era o rei do reino do norte. Baasa começa a edificar uma cidade ali próximo ao norte de Jerusalém, na tentativa de fazer o que Jeroboão também tentou fazer, criar uma cidade, acho que era Ramá, para poder cercar Judá. Para poder evitar que quem estava lá embaixo viesse para cima e quem estava em cima viesse para baixo. E ele faz isso. E quando Asa vê o que estava acontecendo, ele faz um negócio que é impressionante. O que ele faz? Ele busca Ben-Hadad para fazer uma aliança com ele, irmãos. Irmãos, têm noção da gravidade disso? Tendo em vista toda a experiência que Asa e o povo experimentou. E é interessante que aqui no capítulo 14, no capítulo 16, né, que nós estamos mencionando, no versículo 3 ele vai dizer assim para Ben-Hadad, olha, haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Como assim? Sabe por que ele procurou Ben-Hadad? Porque Ben-Hadad estava dando cobertura para Baasa. Então ele pensou, se eu compro essa, do ponto de vista militar, irmãos, foi uma boa estratégia. Ele comprou alguém que estava ajudando o seu inimigo e falou, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas o povo de Israel, o testemunho que o Senhor queria levantar, não era um testemunho humano, era um testemunho em que Deus deveria ser o cabeça o tempo todo. Cadê aquela história, cadê aquela oração de que Senhor é o que pode ajudar numa batalha entre o poderoso e o mais fraco, em ti nós confiaremos. Ele busca Ben-Hadad dos sírios. Como os pais fizeram essa aliança. Que aliança? Eu busquei, os irmãos depois me ajudam, mas eu consegui chegar. Sabe qual foi a aliança? Os irmãos especialistas aí em Velho Testamento, me ajudam aí depois. Aliança com Davi. Mas num contexto completamente diferente.
Porque Davi lutou contra os reinos dos sírios. Os sírios não estavam com um reino único, né? Eles tinham alguns reis, algumas divisões. E o Senhor entregou todo mundo na mão de Davi. E aí teve um dos reis sírios lá, que eu esqueci o nome, que ele viu um outro reino derrotado e falou: o quê? Quer saber? Vou procurar Davi. Palavras minhas. Vou procurar Davi com ouro, prata, entrega na mão de Davi. Eu falei: Davi, eu vi o que você fez aqui com a CCCD, Ezedezé, sei lá, um nome diferente que agora eu não me lembro. Eu vi o que você fez, como você foi vitorioso. Eu trouxe isso aqui, vamos fazer uma aliança. E eles serviram a Davi. Contexto completamente diferente. E aí, o que Asa faz? Asa inverte, como se ele não tivesse acima dele o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, pensa bem. Israel lutava as verdadeiras guerras santas. Israel, se dependesse de Israel, até hoje, se depender de um exército humano, Israel não vence batalhas. Israel não vencia batalhas se não fosse o Senhor para entregar nas mãos de Israel os seus inimigos. E aí ele faz isso, e Ben-Hadad fala: beleza, gostei, me pagou mais que o outro. Então Ben-Hadad topa, e vai lá e toma de volta alguma cidade que o que Baasa estava tentando construir. E Asa parece ter ficado satisfeito, né? Mas aí o Senhor levanta um outro profeta, que é o Anani. Ele vai lá e fala assim: cara, o que você fez? Numa versão super ultra contemporânea, foi assim que Anani falou com Asa. O que você fez? Você tá doido, cara? No versículo 7 vai dizer: olha, você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor. E ele falou: olha, por causa disso, o Senhor, o rei da Síria, escapou das tuas mãos. Olha o que ia acontecer. Se Asa tivesse buscado o Senhor daria a ele a vitória sobre os sírios e sobre Baasa. Tudo junto, pacote completo. E ele assim não fez. E ele ainda lembra, não foi assim que aconteceu quando os etíopes se levantaram? Não foi assim, eles se levantaram com um grande exército, com carros, cavaleiros. E você confiou no Senhor, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele menciona isso aqui no versículo 8. Né? E no versículo 9, e aí é algo que precisa estar claro no nosso coração, irmãos. Porque ele fala: olha, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não vale coração dividido. Tiago 4,8. Não vale coração dividido. E por isso de agora em diante haverá guerras contra ti. Acabou o tempo de paz. E Asa o que fez? Ele se curvou, pediu misericórdia. Não, ele mandou prender o profeta e ainda afligiu outros do povo. Provavelmente outras pessoas falando: nós estamos aqui junto com o profeta. Porque o que você fez foi terrível mesmo. Né? E ele ainda foi para cima de alguns dos povos. Né? E aí, Asa, nesse curto período de tempo, o texto ainda relata uma outra situação que também, da mesma maneira, é um pouco incompreensível. Asa parece não ter entendido a lição. Ele fica doente dos pés, uma doença grave. E também, da mesma maneira, o Senhor, ele diz isso para Asa: você não me buscou, você buscou aos médicos. Você não confiou em mim, você confiou nos médicos. O que aconteceu com Asa, irmãos? O que aconteceu com Asa? Que durante tanto tempo ele falou: ó, quem não buscar o Senhor vai morrer, porque essa aqui é a terra de quem busca o Senhor. Nós confiamos naquele que é poderoso, naquele que entrega os nossos inimigos, que é inimigo dele, nas nossas mãos. O que aconteceu com Asa? A resposta é: eu não sei. O texto não menciona claramente. Nós podemos apenas fazer conjecturas, olhando para a nossa própria vida. Porque essa carreira que nos está proposta, irmãos, esse caminho, ele não é um caminho simples. Marcelo, eu tenho a impressão que
Asa se acomodou demais. Eu acho que tempos de muita paz, ele se perdeu em si mesmo. E ele deixou de experimentar e exercitar a fé no Senhor. Irmãos, exercitem a fé. E eu vou falar para os irmãos, não é a fé do irmão que está do seu lado, não. É a sua fé. Busque o Senhor, você. Você vai ser encorajado pelo irmão do seu lado. O Senhor vai falar ao seu coração pelo irmão que está do seu lado. O irmão que está do seu lado vai te ajudar, vai caminhar com você, mas um exercício de fé, ele é individual. Ele é individual. Nós precisamos aprender a exercitar isso, irmãos. E nos prostrarmos diante do Senhor com a liberdade. Não com a fé do outro. O que aconteceu com Asa? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho a impressão que está ligada a essa questão da fé. Em algum momento, Asa tirou os olhos do Senhor e começou a colocar os olhos em outras coisas. Ah, não, mas as coisas começam. Toda a glória do Senhor começou a ficar para o passado. Ele começou a achar, talvez, que as coisas ficaram muito óbvias e muito diretas, muito. E agora? Não, deixa eu tomar minhas próprias decisões. Por algum momento, eu não sei, irmão, vou ficar aqui gastando tempo fazendo conjecturas. Mas a figura do rei Asa, para mim, ela é uma figura muito interessante, porque ela pode representar não só a nossa vida, mas como também outros. Quem não se lembra do que aconteceu com Moisés? Quem não se lembra do que aconteceu com o profeta Elias? Né? Então, irmãos, isso para mim faz muito sentido ver o que estava acontecendo entre os coríntios, apesar de toda a riqueza que a eles foi dada e compartilhada. E o que nós vamos fazer, irmãos? O que nós vamos fazer? Eu gosto muito do Salmo 13. E eu já caminho para a gente encerrar. Salmo 13 é um salmo de Davi. Eu acho que é um salmo de alguém que está no corredor polonês. Alguém que está em sofrimento. Alguém que não está enxergando nada. E conosco, irmão, de novo, eu lembro que eu quero me referir aos irmãos que desejam buscar o Senhor, permanecer em Cristo, correr a carreira que está proposta com perseverança, sem tirar os olhos de Cristo, mas está levando pedrada, chute, sofrimento está ali. Está ali presente, não está sendo fácil. Mas aí, como é que Davi ora, irmãos? Eu acho muito interessante essa oração. Eu acho muito interessante. Ele vai dizer assim: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, abra os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. E aí o que Davi fala, irmãos? E é isso que nós precisamos falar. E é isso, esse aqui é o coração de quem está perseverando. Ele vai dizer: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração, o mesmo coração desse que está falando. Senhor, até quando? Eu estou entalado aqui, eu não sei mais o que fazer. Esse mesmo coração. Regozije-se na tua salvação. No tocante a mim, eu confiarei na tua graça. A gente não lembra também esqueci. Peraí. Josué. Não vou abrir, não, já lembrei. Botou tudo aqui.
Josué, chegando no final da sua vida, não tem uma coisa semelhante? O povo tinha acabado de entrar para a terra e o povo, nós, né, irmãos, dividimos nosso coração com muita facilidade. E Josué falou algo assim também, falou, olha, vocês resolvam aí o que vocês vão fazer, o que vocês vão desejar fazer. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Vocês resolvam o que vocês vão fazer. Esse precisa ser o coração daquele que persevera, irmãos. E aí nós precisamos, com toda a tranquilidade, humildade, ir diante do Senhor. Falou, Senhor, até quando? Por isso que eu entendo, irmãos, que nós podemos sim clamar por socorro diante do nosso sofrimento, dos nossos adversários, das nossas dificuldades, do nosso dia a dia. Podemos estar diante do Senhor e clamar por socorro. Um coração que diz que no tocante a mim, eu confio na graça do Senhor, é diferente de um coração mercantilista, de um coração que quer apenas se livrar dos problemas. Não vamos confundir, irmãos. Não vamos confundir. Exercite a sua fé, eu vou exercitar a minha. Eu quero ter uma experiência com o meu Senhor. E eu quero colocar diante do Senhor essas adversidades. Aprendamos a dizer isso como Davi disse. Tem um outro texto que está num contexto de Israel, que também é muito interessante. Se a gente abrir, por exemplo, os irmãos não precisam abrir, né? Mas Isaías 49, ali num contexto que o profeta falando da restauração futura de Israel, e o contexto não importa, eu quero chamar a atenção para o caráter de Deus. E ali, no versículo 15 de 49, né, vai dizer, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Infelizmente pode, né, irmãos? Infelizmente pode. Aí o texto segue. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas minhas palmas das minhas mãos, nas palmas das minhas mãos, te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Irmãos, os nossos muros, toda a nossa proteção, que nós podemos imaginar, esse aqui, irmãos, é a versão do Velho Testamento para esse colete que nos foi vestido de fé, de amor, capacete, de esperança, de salvação. É isso. É isso. Nós temos o privilégio de vivermos num tempo em que muito disso já foi se cumprir. Nós temos o privilégio de estar vivendo num tempo que nós entendemos isso muito melhor. Porque nós não estamos aguardando a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias. Não, porque nós já descansamos nele. O Messias já veio. Deus já esteve em Cristo morrendo naquela cruz. E ele já nos cobriu nele. Permanecendo nele, nós vamos fazer essa caminhada com perseverança mediante a fé. Mediante a fé. E esse Senhor que agora, ele está dizendo, olha, eu vou voltar para fazer justiça agora. Para fazer valer. Os irmãos estão achando que quando nós perdoamos uns aos outros, quando nós perdoamos os outros, como somos perdoados, que todo esse pecado foi banalizado? Não. Todo o mal desse universo está nas mãos do nosso Senhor. Ele vai vingar tudo isso. Vingar na nossa perspectiva, porque na perspectiva de Deus isso já está concretizado, feito. Entende, irmãos? É uma versão, esse texto de Isaías é uma versão antiga do texto de Romanos capítulo 8, por exemplo. Uma versão antiga. Quem que pode lançar a mão de nós e nos tirar das mãos do nosso Senhor? Quem? Quem? É claro que o texto, né, ele menciona, ele faz referência àqueles que se aproximaram do Senhor mediante a fé. Porque esse é o caminho possível de nós obtermos essa bênção de segurança. Né? Lá em 1 João, é muito claro, né? Falando que, lá no capítulo 5,
João vai dizer, olha, que a nossa arma para vencer o mundo é a nossa fé. É a única maneira. E é vergonha para nós. É vergonha para nós quando nós estamos sendo esbofeteados pelo mundo e nós nos calamos, nós ficamos envergonhados. Quando o mundo chega para vocês caminham dessa maneira, vocês se comportam dessa maneira e nós tentamos fazer ali um meio de campo. Ao invés de nós levantar e falar, sim, porque é o Senhor Deus, o Deus Criador, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus eu sou. É a Ele que eu sirvo, não é a esse mundo. É a Ele que eu sirvo. Então, irmãos, sejamos encorajados profundamente em nosso espírito, irmãos. Porque o Senhor, Ele mesmo, já venceu todas as coisas. Eu creio que o nosso coração, muito facilmente, como eu estou falando daqueles que desejam buscar o Senhor, se encaixaria nesse coração de Asa. Não é que o Senhor falou, não, Asa, você não presta. Não, o texto vai dizer que Asa teve um coração para o Senhor. Assim como Davi também foi considerado diante do Senhor e não foi um homem perfeito. O Senhor não busca pessoas perfeitas em si mesmo, porque isso é impossível. Isso não é possível em nós. O Senhor busca pessoas que reconhecem o seu tamanho, busca pessoas que reconhecem a sua fraqueza. Falar, Senhor, isso tudo é muito poderoso. Em Ti eu confio. É o Senhor que precisa lutar essa guerra. Me socorre. Me socorre. Eu, no tocante a mim, eu quero confiar na Tua graça, na salvação que o Senhor me deu. Podemos falar e gritar isso, Senhor, com lágrimas nos olhos, com um aperto no coração, com um filho no caixão, com um emprego que eu acabei de perder, com sei lá o quê, várias possibilidades terríveis, com guerras, com violências e tantas coisas absurdas que acontecem nesse mundo, que já acontecem desde que Adão e Eva pecaram. Desde que nós pecamos em Eva e Adão, o mundo há atrocidades acontecendo. O Senhor sabe disso, já proveu solução para essas coisas. E o que o Senhor está dizendo é, olha, não busca nenhuma aliança com os sírios. Não busca aliança com os sírios. Venha falar comigo, porque sou eu aquele que vai te livrar. Irmãos, eu acho que era tudo isso que Paulo estava dizendo para os coríntios. Era tudo isso. E agora Paulo, então, ele vai começar a pontuar todos os problemas dos coríntios. Todos os problemas. Mas o que Paulo estava encorajando a eles e nos encoraja também, fala, olha, nos tempos do fim, e os tempos do fim, irmãos, eles foram inaugurados desde que o Senhor ressuscitou. Desde que o Senhor ressuscitou. E Paulo está dizendo, olha, até que o Senhor se manifeste novamente, vamos correr essa carreira com perseverança. Não tenhamos o nosso coração dividido. Tiago 4:8. Voz de ânimo dobre, limpai o coração. Idolatria, irmãos, é coração dividido. Se eu olho para o lado e falo, puxa vida, ainda bem que eu tenho dinheiro. Ainda bem que a minha situação não tem isso aqui que dá para eu escorar. Se o meu coração pega essas coisas que deveriam ser tratadas de uma maneira secundária, de maneira que nós fazemos, glória a Deus que o Senhor proveu isso, e é Ele que é o meu provedor. Não, a gente começa a inverter. Quando nós fazemos isso, nós perdemos o Senhor de vista, e o nosso coração, ele racha. E toda vez que o nosso coração está rachado, nós ficamos mais distantes do Senhor. Isso é idolatria, irmãos. Coração dividido. Que o Senhor nos livre disso. Que nós tenhamos nossos olhos fixos somente nele. Somente nele. E que o Senhor nos livre. Que o Senhor limpe os nossos corações. Para que quando nós, ou estando nós com esse desejo de buscar o Senhor, que
que o Senhor, na sua grande misericórdia, Ele possa ir limpando o nosso coração, limpando o nosso coração, limpando o nosso coração, para que seja somente dele. Para quando o Senhor passar os olhos sobre essa terra, Ele vai olhar assim, puxa vida, eu estou olhando ali o coração da Lília, é totalmente meu. Estou vendo ali o coração da Jaqueline, estou vendo ali o coração do irmão Toninho, do Elise, coração aqui do Pablo, dos irmãos todos, olha só, para coração íntegro. Eu não creio em coração perfeito, irmão. Coração perfeito, esse pertence ao Senhor Jesus. E Ele deseja compartilhar isso conosco. Vamos perseguir isso pela fé. É pela fé, irmão, não é na nossa força. Amém, irmãos? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos, como que uma introdução para entendermos esses tantos problemas que Paulo vai mencionar agora para frente na carta. Tá bom, irmãos? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua bondade para conosco. Que o Senhor permite, na tua grande misericórdia, Senhor, que nós ouçamos as mesmas coisas, Senhor. Talvez, Senhor, porque nós permaneçamos também do mesmo jeito, Senhor. Ó, Senhor, livra-nos disso. Dê-nos um coração puro, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, não permita que nós banalizemos a tua graça, Senhor. Senhor, permita que nós possamos viver reconhecendo, Senhor, o Senhor como o autor da nossa fé, Senhor. Que haja tranquilidade em nós, Senhor. Livra-nos do desespero, Senhor. Livra-nos de caminharmos nas trevas, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Senhor, eu não sei até quando, Senhor. E nós não sabemos até quando. Mas nós desejamos, Senhor, trabalhe em nós, para que nós aprendamos e exercitemos, Senhor, a nossa fé para descansarmos em Ti, Senhor. Ó, Senhor, permita-nos usufruir dessa bênção, Senhor. Tranquilo sim, mas não nas forças desse mundo. Tranquilo sim em Ti, Senhor. Dê-nos essa bênção, Senhor, não porque nós merecemos, Senhor, mas é porque o Senhor merece, porque o Senhor é que é fiel a nós em todo o tempo, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor mesmo é que oramos. Amém, Senhor.